a hora que soltar. Já. Pronto. Ainda. Ficou o livezinho. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todas e todos. A gente vai só dar um tempinho, né, Pri e Karina? Acho que uns 2 minutinhos, para a gente já falar do formato, como que vai ser a nossa discussão hoje. Esperar o pessoal se achegar. Deixa eu só abrir aqui. Tá frio aí, Karina? Onde você mora? Aqui tá 14 graus. Que inveja! Delícia! Delícia! Não teve inverno aqui esse ano. Aí é sempre muito quente, né? Extremamente quente. Acho que só existe verão. Ou é quente ou é fervendo. Sim, exatamente. Deixa eu só ver aqui. Ah, não, tá no Juntas. Gente, eu aguardar o Paulo, porque eu entrei aqui no YouTube e não tá aparecendo no Juntas. Paulo? Eu acho que ele caiu. Ele foi ligar nos outros computadores, mas... Paulo! Deixa eu ver aqui, espera só um minutinho. Tranquilo. Ô, Paulo, você acho que não tá ao vivo. Como é que sabe se tá? Eu não sei. Eu entrei no YouTube Juntas. Deveria, porque a gente está sendo gravado. A live já tem 2 minutos e quase 3 minutos aí de vídeo sendo gravado. Aonde que você olhou isso? Tá vendo vermelhinho? Live, 3 minutos na parte superior da tela. Aparece para ti? Oxe. No canto esquerdo seu, olhando para mim, olhando para a tela. No meu canto esquerdo aparece live, 3 minutos e 14 vermelhinho, minutos. né? Certo. Isso. Quando aparece isso, normalmente é porque já está ao vivo. Mas a gente é chique e tem defeitos especiais. Tem gente que tem efeitos, a gente tem defeitos. Vocês estão vendo, estão sabendo que está no Face já, perfeito. Vocês estavam em dúvida se estava ao vivo. Ao vivo, mas está ao vivo, tá? Eu estou vendo vocês pelo Face. A gente xingou até e a gente está ao vivo. Ai, ai, ai. Não, ninguém xingou ninguém. Brincadeira. Ó, então A eu vou mesa falar faz com os autocrítica. computadores. Eu imagino... Não, tudo bem. É que vocês estavam preocupadas, né? Então, por isso que eu voltei para cá. Mas eu vou agora para os outros 2 PCs e aí vocês continuam, tá? Porque já está no Face, tá? Até já. Entendi. Só no YouTube que não tá, então. Então a gente começa, né? Que já tá pelo Face, acho que pelo andar da carruagem, acho legal a gente começar já. Pode ser, Pri, Karina? Tudo bem, pode ser, Jéssica. Ah, beleza. A galera aqui falando que tá vendo pelo Face, os nossos bastidores. Gente, boa noite. A gente está aqui hoje com 2 assistentes sociais, né, Karina e Priscila, e eu, que sou psicóloga, para falar sobre esse tema de extrema importância, sempre foi extremamente importante nesse momento que a gente vive de pandemia, até mesmo antes da pandemia, né, de retirada paulatina dos direitos da população, da classe trabalhadora,
por esse desgoverno, né, que tá na presidência desde o início do ano, temas referentes à assistência social, referente à previdência, referente ao direito das mulheres, população LGBTQIA+, entre outros setores que historicamente sempre tiveram marginalizados, nunca foi tão importante como nesse momento de pandemia, onde essas questões todas se escancaram. Então, é um prazer estar com as meninas aqui hoje. Eu vou me apresentar rapidamente, e aí eu gostaria que as meninas também se apresentassem. E aí depois eu inicio a minha fala lendo um poema, que vocês vão ver. Essa pessoa incrível que escreveu esse poema, vocês vão ter a chance de conhecer ela um pouquinho melhor hoje. E também adiantando, antes de eu me apresentar, dizer que vocês podem ir mandando as perguntas durante as nossas falas mesmo, até para a gente não perder muito tempo, assim, né, para se tornar mais dinâmico o debate. E quando a gente encerrar as nossas falas, o Paulo vai passar aí as perguntinhas para a gente vai ler e vai discutir com vocês. Perguntas, críticas, adendos, enfim, o que vocês quiserem. Fiquem muito à vontade em relação a isso. Bom, meu nome é Jéssica, acho que o pessoal que acompanhou pelo Juntas, ou pelo meu canal, que também está sendo transmitido agora, já me conhecem, né? Mas para quem não conhece, eu vou me apresentar. Sou historiadora, sou psicóloga, sou psicodramatista também. Atuo na clínica, atuo na psicologia escolar também. Sou militante do Juntas, do coletivo feminista Juntas, aqui em São José do Rio Preto. Sou militante do PSOL, São José do Rio Preto, e da corrente Movimento Esquerda Socialista, que é uma corrente do PSOL também. Dirigente sindical, coordenadora de cursinho popular, enfim, estou aí numa militância ampla, construindo essa militância há muitos anos, junto com as minhas camaradas e com os meus camaradas. Eu sempre faço questão de frisar isso, que eu nunca estou sozinha. E é um prazer estar aqui com as meninas no dia de hoje. Karina, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Karina, eu sou assistente social, né? Eu trabalhei recentemente aí no município, né, de São José do Rio Preto, até maio, né, desse ano, quando eu acabei saindo, então, exonerando, né, do cargo do concurso. Eu já trabalhei em diversas áreas, a política de assistência social foi uma área que eu atuei por mais tempo, em diversos municípios, Poços de Caldas, Minas Gerais, Suzano, Alfenas, e vários outros lugares. Já atuei na educação também, já atuei em universidades, trabalhei em ONGs também. Antes de ir para Rio Preto, eu trabalhava na saúde mental, num CAPES, lá na cidade de Tiradentes, né, em São Paulo, na Zona Leste, né. Atualmente, eu sou doutoranda em serviço social pela PUC São Paulo, né. Estou aí em processo de finalização da minha tese, né, tá. Tem que sair, né, estamos com os prazos estourando aí, e aí escrever no contexto da pandemia não tem sido algo fácil, nem um pouco fácil. Mas estamos aí no dia a dia tentando cumprir aí essa tarefa, né? E eu sou pesquisadora também do SUAS, participei de uma pesquisa nacional, vou ao longo do texto falar um pouco sobre ela, né? E a minha tese também, meu objeto de pesquisa, é também dentro da política de assistência social. É isso. Pri, grande Pri. Grande, depois dessa descrição, eu quero me enfiar debaixo da mesa aqui. Sim. Bom, gente, depois eu só vou pedir para as minhas companheiras aqui fazerem a autodescrição. Esquecemos, nossa, desculpa. Quer voltar e eu já faço a minha? Pode ser, depois eu falo. Se faltar alguma coisa, você me auxilia aí, que é a primeira vez que eu vou fazer autodescrição, tá, gente? Deixa eu ver. Eu tenho cabelo castanho, né, castanho médio, olhos castanhos, branca. Tem que falar estatura? Mediana, eu me considero mediana, né? Mas tem pessoas que devem achar que eu sou baixinha, mas tudo bem. É isso. É isso, mas alguma coisa que eu tenho que descrever? Não, acho que é isso mesmo. Gente, para quem não está entendendo, vamos explicar por que a gente está fazendo isso. É uma reivindicação, né, dos movimentos da galera que tem dificuldade visual, até cegueira,
de fazer a autodescrição para que eles possam se sentir mais incluídos nos espaços. E é uma prática que a gente tem adotado realmente para se livrar um pouco desse capacitismo, né, que a gente vê tanto na sociedade. Então, tentando incluir aí. Bom, eu sou uma mulher branca, com cabelo comprido, rosa, tem uma raiz aqui, mas ele majoritariamente ainda tá rosa. Tô com uma camiseta cinza, meu fundo de parede ele é branco, e dá para ver um pouquinho do meu teto cinza, e no fundo também dá para ver um pedacinho da minha porta, tá? Bom, eu sou de São Paulo, mas estou aqui em Rio Preto tem 7 anos. O tempo que a Karina passou em São Paulo também. Eu fiquei 7 anos em São Paulo. Me formei lá em serviço social, trabalhei com a população em situação de rua antes de vir para Rio Preto. Vim para Rio Preto, fiz pedagogia, trabalhei já na área da educação. Hoje estou como conselheira tutelar, fui eleita ano passado. Faço parte do coletivo Juntas também, faço parte do coletivo do PSOL, o coletivo PSOL é ótimo. Faço parte também do MES, né, no Movimento Esquerda Socialista, e também ajudo a fortalecer o cursinho que a Jéssica também faz parte. Acho que era isso. E também faço parte do Conselho de Mulher Municipal aqui de Rio Preto. Era isso, gente. Obrigada, Pri. Bom, vou fazer minha autodescrição também, né? Eu sou uma mulher branca, meus cabelos naturalmente são castanhos, mas estão com breves, com um poucos de mechas loiras, tenho olhos verdes, atrás de mim tem uma parede branca, uma estante de livros amarela com vários adesivos de Marielle presente. E é isso. Gente, antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria muito de ler um poema. Não vou falar declamar, porque eu sou péssima, né? Só não tenho vergonha, mas péssima eu sou. Um poema incrível, então, assim, depois a gente indica a revista, coloca nos comentários para vocês poderem ler com as próprias entonações de vocês, né? Que é da Karina, nossa querida Karina, que está aqui com a gente hoje. E esse poema, quando eu li, para mim, ele representou muito a síntese, tanto da fala da Karina, né, mais ou menos do que a gente conversou que ela vai falar, mas eu acho que do encontro de hoje. Então, acho legal a gente iniciar, mesmo que ele, para mim, represente uma síntese, eu acho que ele pode funcionar muito como um sensibilizador para o tema de hoje, para que a gente não só, eu sou assistente social, não sou assistente social, então não vou assistir a fala de hoje, o que nós, né, ou que não somos assistentes, que somos militantes, ou que não, mas que nos sensibilizamos aí com as questões que estão acontecendo no Brasil, o que nós temos a ver com isso? Eu acho que esse poema toca muito a gente no que tange a essa questão. Vamos lá. Então, é um poema da Karina Capucci, né? Ele chama Respirar. O vírus mortal e letal escancara as desigualdades sociais. Isolamento social para os iguais. Brutalidade aglomerada e desigual. Eu quero gritar. Menino negro e pobre, condição letal no país tropical. Mais um corpo abatido. Entre tantos corpos acumulados, eu quero lutar. Corpo agoniza em dores, estado febril de delírios, batidas aceleradas e descompassadas, oxigênio, preciso de ar. Eu quero respirar. Absurdo mudo, atrocidade estatística. Agoniza a vida, triunfa a morte. Ele não pôde respirar. Poema incrível, ó. Fiquei até vermelha. Parabéns, Karina. Eu me arrisco, né? Eu também escrevo poesias, tenho algumas publicadas, até nessa proposta dessa revista, que chama Litera Livre, né? Que é uma proposta de uma revista que ela é bimestral, e é uma proposta muito interessante. E aí a gente coloca aí para o pessoal, quem que gosta de poesia, lá tem várias poesias, tem crônicas, né? É um material bastante rico, né? E aí eu coloco para o pessoal, quem quiser acompanhar e gosta também, né? Sim. Karina, a fala é sua, fique muito à vontade para a gente discutir assistência social e pandemia. Vamos lá, gente. Bom, se em algum momento eu começar a falar muito rápido, ou alguma coisa assim, que às vezes a gente se empolga,
Aí alguém me dá um sinalzinho aí, viu, gente? Bom, então, debater sobre a política de assistência, né, no contexto contemporâneo, já se apresenta enquanto um grande desafio. No momento atual, em que a humanidade vivencia um contexto pandêmico e uma crise sanitária e social de forma global, escancara ainda mais os desafios que sempre se fizeram presentes nessa política. Os efeitos da pandemia, ele tem se apresentado de forma trágica por todo o mundo. Contudo, suas expressões e consequências se apresentam de formas mais intensificadas no Brasil. Essas consequências na política de assistência social, elas não são novas, apenas escancaram a fragilidade que a assistência social sempre lidou no bojo das políticas sociais, enquanto uma política de proteção social que compõe, então, o nosso sistema de seguridade social. Para discutir sobre assistência e a sua trajetória, né, aprender sobre as alterações da política pública que incide sobre a seguridade social, ela é fundamental. Então, assim, de maneira sucinta, eu vou fazer um resgate histórico, né, com relação ao sistema de seguridade social e como que a assistência vai se relacionando dentro dessa seguridade social, né. O que a gente percebe da assistência, e na verdade, quando ela iniciou, ela foi, né, nessa perspectiva que é assistencialista e de caridade, enquanto ajuda, né, e não enquanto direitos. Hoje, essa perspectiva não é mais essa, mas ainda persiste, né, de alguma maneira, essas questões dentro da política, né. Então, a Seguridade Social ela, no Brasil, ela surge ainda na República Velha, a partir de uma lei que chama Eloy Chaves, que é de 1923. E ela tinha a perspectiva da contribuição tripla, que era o empregador, empregado e o Estado. E os benefícios, eles eram centrados na medicina curativa, né? E a aposentadoria por tempo de serviço, a velhice, a invalidez, pensão para os dependentes e ainda o auxílio funeral, né? Ele estava dentro dessa lógica da seguridade. E aí, em 1930, a gente tem a criação do Ministério do Trabalho. E no ano de 1932, a carteira de trabalho. De acordo com duas autoras, né, marxistas, que também são do serviço social, Elaine Bering e Ivanette Boschetti, elas colocam que a carteira de trabalho, ela passa a ser documento da cidadania no Brasil. Eram portadores de alguns direitos aqueles que dispunham de emprego registrado em carteira. Né? Eu até posso fazer indicação, né, de leitura, fazer uma indicação, né? Esse é um livro que ele chama Política Social, Fundamentos e História. Ele é da editora Cortez. Para quem se interessa, peraí que eu estou procurando foco. Oi? Dá para ver. Então, assim, para quem se interessa em entender um pouco como se forma a política social, né, no processo sócio-histórico, dentro do mundo, porque esse livro aqui ele faz um resgate da formação de maneira geral e ele vai trazendo como que isso vai se apresentando no Brasil, como a política social ela vai se formando nos diferentes períodos sócio-históricos. Então é um livro bem, bem interessante, né? Então depois se alguém quiser a gente pode até deixar depois a descrição, tal, para se alguém tiver interesse. E aí, o que acontece? A partir de 1933, são instituídos os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que são os IAPs, ligados à perda das capacidades laborais e orientados sobre a lógica contributiva do seguro, né? Então, tem acesso quem paga, né? Este período é marcado pelo Estado na regulação da força de trabalho, e aí incluindo aí a questão das políticas sociais. Porém, esse desenvolvimento de intervenção estatal não se assemelha aos modelos dos países de capitalismo central.
O Conselho Nacional de Serviço Social, ele foi criado em 1838. Essa é a primeira regulamentação, então, criada no âmbito da assistência, né? Que tinha alguma preocupação com relação a uma política de assistência, tendo como objetivo a elaboração de um plano nacional de serviço social, que englobava o Estado e a iniciativa privada. Em 1942, é criada a primeira instituição de assistência social, a Legião Brasileira de Assistência, que é a chamada LBA. Apesar de ser financiada pelo Estado, ela ainda vai produzir um modelo assistencialista e alianças com instituições filantrópicas. Essa instituição, ela passa, então, a ser a articuladora da política nacional de assistência, demarcada pela forte presença de uma rede, então, conveniada, privada, com uma marca, apesar de, né, já ter recursos do Estado, ela tem uma marca assistencialista, seletiva e com a presença marcada, então, do primeiro-damismo, né? Então, normalmente era a primeira-dama, né, que dirigia essa LBA. Somente a partir da Constituição Federal de 88 que este modelo se altera. Então, assim, durante longos anos, a gente vai vendo que essa vai ser na perspectiva que a política de assistência ela vai se formando, né? O período que a gente tem de 1946 a 1964, intensifica-se a luta de classes e disputa de projetos societários, estabelecendo a legalidade de partidos que até então eles eram clandestinos, e a formação de outros partidos. O período ele é marcado por intensa mobilização popular. No plano partidário, as disputas elas se acirram. O pacto populista ele é rompido e o setor popular ele não aceita mais a direção política que vem sendo conduzida pelo país. O projeto desenvolvimentista se associa aos interesses do capital estrangeiro, né, principalmente o norte-americano. E a resolução do conflito entre esses projetos foram solucionados por meio, então, da violência militar, que aí quando a gente tem instituído a ditadura militar em 64. Então, o período que se estende da ditadura militar, né, que é de... Eu gosto muito de uma terminologia que é utilizada pelo professor José Paulo, que ele chama a ditadura militar de aristocracia burguesa, né? Porque, apesar de ter sido uma ditadura militar, as pessoas que permaneciam no poder, de fato, era a burguesia, né? É permeado, então, por conflitos que colocam na latência a luta de classes na sociedade brasileira. E aí, de acordo com Virginia Fontes, que é uma historiadora, né, ela coloca que o golpe militar, ele significa a ruptura com o populismo e o aprofundamento das tendências econômicas pré-existentes. Forneceu a moldura para algumas transformações expressivas na sociedade e também nos rumos que o capitalismo, na realidade brasileira, ele vai tomando. Então, ocorre uma cisão com o Estado populista. E aí, nesse sentido, os compromissos, né, eles são rompidos. E aí tem o sufocamento e o controle de todas as frentes sindicais do país. O proletário, ele se torna o inimigo central do crescimento e avanço dos interesses capitalistas. E aí, como a gente sabe, né, nesse duro período da nossa história, né, esse período perverso da história do país, né, eles são severamente reprimidos. Com o aumento da pobreza e a intensa ampliação da desigualdade social na década de 80, no período da democratização do país, ganha visibilidade a agenda social, por reivindicação das camadas populares, implicando na necessidade de discussão, então, de uma política de assistência social.
E aí, em 1988, a gente vai ter a Constituição Federal, né, que para alguns é chamada de Constituição Cidadã, né, e aí nela ela prevê a articulação de um sistema de seguridade social. E aí a assistência social, ela passa a compor esse sistema de garantias. E aí isso está garantido lá no artigo 203 e 204, que prevê que é, então, uma política que deve ser, então, de responsabilidade, né, e execução do Estado. E ela deve ser reconhecida enquanto uma conquista dos setores progressistas, né? Então, porque foi em cima de muita mobilização, de muita luta, que a gente vai tendo esses pequenos avanços, né, gente? Esses pequenos avanços. Então, o sistema de seguridade social, ele nasce no contexto histórico contraditório e adverso. No mesmo tempo em que a sua recém-conquista implicou em um avanço ao considerá-lo enquanto saúde, previdência e assistência, né, que é aquilo que a gente chama de tripé da seguridade social, as condições para o seu esgotamento, elas nascem de forma concomitante. Na década de 1990, já inicia-se a descaracterização desses direitos sociais. O sistema de seguridade social brasileiro apresenta significativas contradições. Uma vez que o sistema previdenciário, na lógica do seguro, garante aposentadoria, auxílio e etc., né, os benefícios que estão vinculados a ele, somente para aqueles que contribuem com uma parte de seu salário. Assim, somente os trabalhadores inseridos regularmente no mercado de trabalho, no mercado formal de trabalho, de forma contínua e permanente, acabam tendo alguma possibilidade de acessá-lo. Fica uma questão. Por que a partir, então, da década de 90, já incide alterações nesse sistema de proteção social? Então, o que a gente tem, né, no contexto histórico, social e no plano econômico do Brasil, né? A década de 90, ela é marcada pelo projeto neoliberal. Ele é sentido como um enfoque estadista, mais moderno e mais ajustáveis para as economias internacionais. A ideia de um Estado mínimo e ineficiente, ela ganha espaço e relevância. É a era das privatizações da coisa pública. Grandes parcerias públicas-privadas são instituídas. Com a redução do Estado, as políticas sociais passam a sofrer uma nova configuração. É aquela ideia do Estado mínimo, né? Este enfoque segue as determinações internacionais para os países que compõem, então, a periferia do capital, né? Por que a gente chama de periferia, né? Porque aqui o capital, ele é um sistema que ele se forma em cima da exploração, né? Em cima da exploração da força de trabalho, né? Quando a gente fala em periferia, a gente pensa que existe uma superexploração, porque além de ter essa exploração que é característica desse modo produtivo, né? A gente ainda tem a exploração que é, então, do capital dos países centrais, né? Então, a gente vive um processo de superexploração, por isso que a gente entende enquanto a periferia do capital, com destaque para as orientações do Banco Mundial. No Brasil, nós nunca tivemos, de fato, uma sociedade salarial, ou seja, uma política de emprego e renda, né, que fosse conduzida pelo Estado, que atendesse à necessidade dos trabalhadores, o que acarreta degradação cada vez maior para as condições de trabalho e nas suas mais variadas formas de precarização. Aí tem a terceirização, tem o trabalhador informal e as diversas modalidades de trabalho que a gente vê se formando, né? A uberização, né, também é uma forma de precarização do trabalho. Compreender a trajetória da Seguridade Social e a forma como o trabalho se organiza é fundamental para aprender a formação da política de assistência social, pois essa acaba sendo um mecanismo que é utilizado perante a ausência estatal nas políticas efetivas de emprego e renda. No Brasil, né, essas políticas de emprego e renda, elas acabam ficando na lógica de regulação do mercado e tendo a total ausência de políticas estatais.
Com relação à assistência, sua concretização enquanto política, como já mencionamos, ela se encontra na Constituição Federal. E aí, em 1993, ela vai se materializar naquilo que a gente chama de Lei Orgânica de Assistência Social, né, que é a famosa LOAS, né, é a Lei 8.742. A partir de 2004, nós temos a definição da Política Nacional de Assistência Social, chamada hoje de PNAS, e a implantação de um Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. E aí, o que a gente verifica? Um novo patamar dessa política, com a implantação de um sistema de proteção social e um formato da execução das ações que elas se alastram em todo o território nacional, com a instalação de equipamentos para o seu gerenciamento, aí como o Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, o Centro Especializado de Assistência Social, que são os CREAS, o Centro POP, que atende a população em situação de rua, e toda a organização que perfila o funcionamento e o gerenciamento do SUAS. Além das diretrizes legais, diversas orientações técnicas, elas passam a compor e a integrar, então, o trabalho da política de assistência social, né? Então, antigamente não existia uma padronização de que a assistência deveria ocorrer de uma maneira similar em todos os estados, em todos os municípios, né? Então, é através do SUAS que a gente tem a garantia de que essa política, independente do estado, independente do município, se é o município de pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte, grande porte, então eles vão funcionar todos exatamente da mesma forma. Então, a política, ela tem que garantir os mesmos serviços e o mesmo tipo de atendimento em todo o território nacional. E isso é um tremendo avanço para a política de assistência. Então, assim, para a gente ter uma ideia da ampliação dos equipamentos da política. No ano de 2007, de acordo com o censo SUAS, foi identificado 3.947 unidades de CRAS em funcionamento em todo o território nacional. No ano de 2018, de acordo com o último censo SUAS disponível, é possível identificar 8.360 unidades. Então, quer dizer, um aumento de mais de 100% de ampliação em funcionamento. Dessas unidades de CRAS, 18,4 delas, né, um percentual de 18,4, é na região sudeste. No Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica, que é o IPEA, no ano de 2019, a desigualdade de renda, ela encontra-se acima dos padrões internacionais. A concentração de renda de 1% mais rica é o dobro da média geral dos 29 países pesquisados. A pesquisa concluiu que a redução das desigualdades não apresentou avanços. Permanece um abismo entre os mais ricos e os mais pobres. A desigualdade, ela se configura numa marca presente e persistente na realidade brasileira, com concentrações de renda que excede a realidade dos demais países. O SUAS, ele é considerado um avanço na execução da política, pois ele quebra os padrões de forma assistencialista, até então praticado, como os favores políticos, o seu uso em troca de voto, porém esses padrões antigos e arcaicos, eles ainda permanecem, né, se manifestam em algumas localidades do país, né, porque era muito comum, antigamente, antes da definição do SUAS, principalmente em época, né, de período eleitoral, de campanhas eleitorais, utilizarem, então, os recursos que era para assistência em troca de voto, né? Tinha situações de prefeito que ia se recandidatar e prometia padrão de luz para a população, por exemplo, né? E algumas coisas que não tem nada a ver com o que é a política de assistência hoje, né? No período, então, que vai de 2015 a 2018, foi realizada uma pesquisa nacional, uma pesquisa sobre a implementação da política de assistência no Brasil. Essa pesquisa ela foi feita
através de um edital de chamamento público, através do CNPq, e ela foi conduzida através de uma cooperação acadêmica entre 3 universidades, a PUC São Paulo, a Federal do Maranhão e a PUC Rio Grande do Sul. Essa pesquisa, né, então foi feita uma pesquisa de campo em 7 estados brasileiros e em 40 municípios. Eu compus, né, esse grupo de pesquisa na região sudeste, então vinculada à PUC São Paulo. A pesquisa, ela apresenta diferentes discussões acerca do funcionamento da política, sendo uma pesquisa bastante profunda e completa. Para aqueles que têm interesse de se aprofundar na temática, né, essa pesquisa ela acabou se materializando em um livro, em novembro, né, no finalzinho de 2019, em novembro de 2019, que é um livro que chama O Sistema Único de Assistência Social no Brasil, Disputa e Resistências em Movimentos, né? Então, esse livro, ele divulga o resultado dessa pesquisa, né? Vamos mostrar. É esse aqui, né? Ele tem ali as principais pesquisadoras, que é a Raquel Raicheles, que é da PUC São Paulo, a Osanira Silva, que é da Federal do Maranhão, a Berenice Couto, que é da PUC Rio Grande do Sul, a gente vai tentando achar um foco, e a Maria Carmelita Yasbeck, que também é da PUC do Rio Grande do Sul, né? Ele é um livro da editora Cortez, né? E aí ele vai trazendo as diferentes realidades que a pesquisa vai encontrando nos diferentes territórios, norte, nordeste, sul, sudeste, né? Ela abrange todos os territórios. Distrito Federal, né? Então tem todos os territórios aqui. Aí quem tiver interesse, a gente pode depois deixar a indicação, né, no final da live. Dentro das dificuldades encontradas na execução da política, né, pela pesquisa, o que a gente conseguiu identificar, né? Equipamentos com estruturas físicas irregulares, né? Porque pelo próprio Ministério, né, pela própria definição da Política Nacional de Assistência Social, a estrutura física dos equipamentos, ela tem um modelo que ela tem que seguir. Então, tem um padrão estipulado, que todos os equipamentos têm que ter fisicamente aquela mesma estruturação, né? Então, o que a gente encontrou? Espaços físicos irregulares, equipes inferiores à equipe mínima exigida dentro dos equipamentos, relações trabalhistas precarizadas e informais, né? Tiveram situações de municípios que a gente identificou que a contratação dos profissionais que compõem a política, né, que são assistentes sociais, psicólogos, o educador social, o advogado, no caso do CREAS, né, que é previsto que tenha um advogado dentro do CREAS, né, existiam profissionais que eram contratados por pregões, por exemplo. Né? Então, assim, foi uma extrema fragilidade mesmo e precarização das relações trabalhistas, né? Então, isso demonstra que a dificuldade para o funcionamento da política, elas não se dão no contexto, né, da pandemia, mas por questões anteriores. Cabe ressaltar ainda a emenda constitucional de 95, de 2016, né? A chamada PEC da morte, que implementa o teto dos gastos do governo, prevê o congelamento dos investimentos nas políticas sociais, intensificando e aprofundando ainda mais as dificuldades que já existiam, né? Já estavam ali presentes. Além disso, nós temos o quê? A contra-reforma trabalhista e a contra-reforma da Previdência Social, que incide de forma direta nas mais diferentes formas de relações trabalhistas. Vivemos uma profunda desregulamentação do trabalho, que tem intensificado ainda mais a desigualdade social pelo país. Como podemos verificar, o contexto que antecede a pandemia já apresentava um cenário extremamente difícil para o trabalhador, né? E para a política, com intensificação da pobreza e dificuldade de acesso às condições de sobrevivência para uma parcela cada vez maior da população.
A intensificação da pobreza tem se apresentado de forma latente na realidade brasileira. E aí, de acordo com o IBGE, no ano de 2019, a extrema pobreza, ela atingiu uma soma de 13,5 milhões de pessoas. Esses índices têm se ampliado principalmente a partir de 2015, que é recorrente, então, do ajuste fiscal que a gente está vivendo, que está sendo realizado, que prioriza as medidas econômicas em detrimento de lapidação de medidas sociais, retrai de forma crescente os programas sociais. Segundo ainda o IBGE, o emprego considerado informal cresceu 40% dentro da população considerada economicamente ativa. Assim, uma parte significativa dos trabalhadores já atuavam na informalidade, sem as garantias mínimas sociais, né? Essa informalização do emprego, o que a gente pode ver, né, verificar muito, é nessa marca aí do empreendedorismo, né? Então, o que é esse empreendedorismo dentro de uma sociedade que vive total desregulamentação das relações trabalhistas, né? É só mais um exemplo, né, dessa fragilidade, né, do trabalho. Em novembro de 2019, o programa Bolsa Família, ele teve uma redução de 1,15 milhão de beneficiários, um dos maiores cortes já realizado no programa. No período de junho a novembro de 2019, já tinha ocorrido o corte de 8% dos beneficiários, aumentando ainda a fila de pessoas elegíveis que aguardavam para receber o benefício. Para vocês terem uma ideia, assim, teve um grande período, durante longos anos, não havia fila de pessoas esperando o benefício, né? Elas faziam um cadastro, eram elegíveis, 2 meses depois elas conseguiam receber o benefício. Hoje, tem pessoas que são elegíveis para receber o benefício e está há 10 meses, 1 ano, aguardando, então, para receber. Ainda consideramos a portaria 2.362, que é do dia 20 de dezembro de 2019, então, do chamado agora atual, né, Ministério da Cidadania, que incide em cortes do recurso do governo federal entre 30% a 40% na política de assistência. Com isso, verifica-se que o contexto pandêmico, ele intensificou essas situações, porém não as criou. Elas já se faziam presentes. A pandemia, ela escancarou o descaso que a política pública é tratada, com interesses que sempre se voltam para o plano econômico e o desprezo para o plano social. Só que, nesse momento, esse desprezo pelo social, ele significa também um desprezo para a vida. Mas nós também não estamos falando de todas as vidas. Estamos todos, né, uma reflexão aí no contexto da pandemia, né? Estamos todos no mesmo barco? A condição para lidar com o vírus é a mesma para todos nós? Será o vírus o grande vilão? De acordo com um estudo realizado pelo epidemiologista Paulo Lotufo, da USP, a proporção de mortes por Covid ela é 60% maior nos bairros de baixa renda de São Paulo. O Núcleo Operacional de Inteligência em Saúde, o NOIS, que é da PUC do Rio, também identifica dados similares quando relacionados a raça, cor e escolaridade, chegando ao resultado de que 55% dos óbitos ocorrem entre os negros de baixa escolaridade. Assim, a maior parte dos óbitos, elas têm ocorrido entre pessoas negras e pobres, trabalhadores dos chamados serviços essenciais e os trabalhadores informais. São pessoas que não puderam deixar de trabalhar. São pessoas que não puderam deixar de trabalhar, além de idosos pobres, que têm comorbidade e um acesso totalmente desigual ao sistema de saúde. Com relação à política de assistência social de Rio Preto, ocorreu uma mobilização dos trabalhadores por meio do Fórum Municipal dos Trabalhadores, que reivindicou condições adequadas para a execução do trabalho profissional nos diferentes espaços da política.
ocorreu um envolvimento do Conselho Regional de Serviço Social, CREA São Paulo, que chegou a realizar uma reunião com a responsável pela gestão da política no município. Isso logo no início, lá entre o final de março e o começo de abril. Existe uma ata dessa reunião e as questões que foram reivindicadas, então, por esses trabalhadores, ela está disponível no site do Conselho, né, de Serviço Social. Infelizmente, os dados do avanço da pandemia no município têm apresentado que a situação encontra-se fora de controle, com maior incidência de óbitos e casos positivos diariamente. O município tem realizado uma decisão política que preza pelo plano econômico, em um contexto que coloca a vida em risco. Podemos dizer que ocorre o desprezo pela vida. Isso não tem se manifestado exclusivamente na política de assistência, mas, de forma geral, na condução definida na execução das políticas sociais do município, então, de Rio Preto. Com relação à política, após o contexto da pandemia, né, então, o que a gente analisa, assim, né, considera aí, pelo que a gente está verificando com relação à diretriz, né, e as determinações, então, né, do atual governo, né. Então, está ocorrendo discussões com relação à substituição do programa Bolsa Família e a incorporação de outros benefícios sociais, como o abono salarial, o seguro-defeso e o salário-família, para um programa que o governo está, então, chamando de Renda Brasil. Ainda é muito inicial todo esse debate, né? Mas pelo que a gente já pôde verificar de informação, o valor desse benefício, então, que está sendo discutido é algo entre 200 a 300 reais, porém sem critérios definidos ainda. Existe, sim, uma contraproposta em discussão também, que está sendo conduzida pela oposição, de ampliação e intensificação, então, do programa Bolsa Família. Então, ainda não podemos estipular uma crítica mais aprofundada com relação à proposta do atual governo. Porém, desde do golpista Michel Temer, verifica-se uma intensa tentativa de desarticular e desmobilizar o programa Bolsa Família em vigência desde 2003, que apesar das diversas críticas que podemos realizar com relação ao programa, né, eu acho que uma das principais críticas, assim, e é uma reflexão também que eu faço, que é com relação à exigência das condicionalidades do programa, por exemplo, né? Não sou favorável às condicionalidades. Apresentou índice significativo de acesso à população. Cabe lembrar ainda as persistentes tentativas desses governos e os seus ataques, né? Sempre, né, atacando o benefício de prestação continuada, que também é regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência, né, pela LOAS. O que se coloca é que o governo atual ele apresenta um baixo índice de aprovação, pois desde o programa Uma Ponte para o Futuro, uma ponte para o retrocesso, Michel Temer, onde o governo atual apresenta continuidade e aprofundamento dessa proposta, tem atacado de forma latente as garantias sociais. E a partir do auxílio emergencial, então, né, de R$600, o governo atual, ele apresentou uma certa popularidade, né, ao definir, então, por esse auxílio, né. Assim, pode identificar uma tentativa de colocar uma marca nos programas sociais e desmobilizar, de certa forma, a oposição, né? Então, atacando aí os programas já criados, né? Outra questão que se coloca é a junção de outros programas, além do Bolsa Família, que já apresenta uma regulamentação, né? O Salário Família e aqueles outros benefícios que eu citei, né? Eles já têm uma regulamentação, eles já têm a população que depende desses benefícios, né? E essa alteração, ela pode acarretar uma instabilidade para aqueles que já são beneficiários de benefícios e programas que já são regulados, né? Que estão regularizados e que estão em funcionamento e em vigência.
Não resta dúvida que a pandemia escancarou ainda mais a pobreza e a desigualdade social, que atualmente existe uma tentativa persistente em descaracterizar a previdência social para iniciativa privada, assim como tentativas que têm incidido com relação à saúde, principalmente as alterações com relação ao SUS, né? Houveram várias discussões relacionadas ao Sistema Único de Saúde. Este contexto apresenta uma tendência que se direciona à política de assistência e uma modelagem da lógica da Seguridade Social, porque a gente tem hoje uma Seguridade Social que ela vai se fundamentar na lógica do seguro, né? Principalmente a questão da previdência. Só recebe a previdência quem contribui com ela, né? Quem não contribui fica excluído da possibilidade, né? De qualquer questão, qualquer tipo de benefício. Calma, gente, eu tô terminando. Eu tava lendo aqui, tô terminando, tô no finalzinho. Bom, e aí a gente, né, verifica que está tendo uma perspectiva de uma alteração dessa lógica do seguro social, da seguridade, da lógica do seguro para a lógica da assistencialização. O contexto da pandemia apresentará novos desafios para o então recém-criado SUAS e uma necessidade de articulação dos movimentos sociais para continuar garantindo, né, o acesso para a população. Eu quero deixar aqui só uma frase, né, uma reflexão do Brechat, que ele fala: há muitas maneiras de matar uma pessoa, cravando um punhal, tirando o pão, não tratando a sua doença, condenando a miséria, fazendo trabalhar até arrebentar, impelindo ao suicídio, enviando para a guerra, e etc. Só a primeira é proibida pelo nosso Estado. Obrigada, gente. Eu falei, acho que eu passei do horário. Podemos voltar. Oi. Podemos. Linda fala do Brecht, né? É linda, assim, potente. Muito real e muito contemporânea, inclusive. Eu não vou me estender muito, eu vou falar só uns 5 minutinhos mesmo para a gente poder deixar mais tempo. Tem algumas perguntas aí. Eu sei que a Pri, enquanto conselheira tutelar, quer perguntar muita coisa, né, e quer falar muita coisa também. Então, como eu não estou na assistência social, eu sou psicóloga, a gente tem na assistência social, né, desde do PNAS, principalmente a partir dos anos 2000, a gente tem muito consolidada a participação da psicologia na Política Nacional de Assistência Social, mas eu, Jéssica, não sou uma dessas pessoas, eu não sou uma pessoa que atua na psicologia social, apesar de ter uma visão muito... a minha visão de mundo, permeada pela psicologia, ela perpassa muito pela psicologia social, mais especificamente pela psicologia sócio-histórica, né? Então, até mesmo dentro da minha clínica, a minha visão, ela não é individualista, ela não olha só o fenômeno psicológico de maneira individual, ela olha todo o contexto em que o indivíduo está inserido, toda a construção histórica que ele faz parte, toda a cultura e sociedade que ele constrói. E é muito a visão que a psicologia tem, ou deveria ter, quando está dentro da rede de assistência social, né? Quando a gente fala assistência social, a gente não tá, no Brasil, a gente não está falando, como a Karina bem disse, só do profissional da assistência social, a gente está falando de todos os outros profissionais que compõem esse tipo de política, que compõem esse tipo de trabalho, e o psicólogo é um deles. Mas por eu não ter conhecimento de causa, não trabalho ativamente, né? A ideia mesmo era chamar a Karina e a Priscila, que está no conselho, para poder ouvir a categoria, ouvir as pessoas que de fato trabalharam ou trabalham, o que elas estão sofrendo, o que elas estão passando nesse momento. E aí é nesse sentido que vai a minha fala, né? Eu conversei com alguns camaradas, trabalhadores e trabalhadoras da rede de assistência em São José do Rio Preto, né? Fui perguntar, olha, vou fazer uma live aí com a Karine e com a Priscila, queria saber um pouquinho como é que tá para você, camaradas psicólogos, eu estou dizendo, né? Então, fui conversar eu tenho muitos camaradas que estão, tanto na saúde mental quanto na rede de assistência,
como que está o trabalho pessoalmente para você, o que você percebe, quais são as principais dificuldades. Então, nesse sentido, assim, eu estou aqui de uma maneira muito como transmissora, não sei se é essa a palavra, de tudo aquilo que eu escutei e que eu penso, a partir daquilo que eu interpretei da fala dos meus camaradas. Está dando um pouco de eco aqui, aí está normal? Pri, Karina? Tá, tranquilo. Tá bom. Às vezes volta a minha voz. Então, antes de eu jogar essas questões só para a gente pensar, e a Karina poder falar, porque ela se desligou, né, muito recentemente do trabalho com assistência aqui em São José do Rio Preto, eu queria dizer que nunca fez tanto sentido, né, essa fala que a Karina trouxe, a gente pensar na assistência social nesse momento, a Política Nacional de Assistência, justamente no momento em que, por exemplo, não, né? O grande exemplo, essa semana a gente se depara com a grande notícia do crescimento exponencial da fortuna dos grandes bilionários, né, no Brasil. Então, enquanto a gente tem aí lutado para garantir minimamente os nossos direitos enquanto classe trabalhadora, enquanto a gente tem lutado desesperadamente para conseguir esse auxílio de R$600 que o Bolsonaro gosta muito de dizer que, ou fazer propaganda, né, como se fosse uma proposta dele, quando, na verdade, os nossos parlamentares tiveram que brigar muito para que esse benefício fosse aprovado, para que o benefício de R$1.800 para as mães solos também fosse aprovado. A gente tem que lutar muito para que as pessoas tenham acesso a isso, porque muitas pessoas ainda não tiveram. Durante a pandemia, os nossos grandes ricos, os nossos grandes bilionários conseguiram crescer muito as suas fortunas. Então, a gente pensar na assistência social nesse momento é pensar políticas, é pensar enfrentamentos necessários não só para durante a pandemia, mas para um período pós-pandemia, né? Esse novo normal que gostam muito de dizer, é muito interessante a gente perguntar para quem que seria esse novo normal, né? Porque a gente tem certeza de que se nada for feito, de que se o enfrentamento não for estrutural, esses bilionários continuarão cada vez mais bilionários em cima das costas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, em cima da precarização dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, nesse sentido, eu trago uma fala de uma camarada, né, não, óbvio, não vou citar nomes aqui, mas que o trabalho dentro da assistência, nesse momento, ele acontece muito por teletrabalho, né, então está acontecendo de maneira por ligação, online, enfim, chamada de WhatsApp, e a assistência social como um todo está muito concentrada naquela função que a Karina trouxe um pouquinho lá atrás, que era a função do primeiro damismo. Não que hoje não seja importante, é muito importante, mas para a gente ver o nível que a gente está nesse momento, a situação, as problemáticas ou a grande problemática que a classe trabalhadora está passando. Então, a psicologia e a assistência social, elas estão trabalhando nesse momento em Rio Preto majoritariamente para entregar cestas básicas. Então, assim, não chega caso de violência, Jéssica, não chega no CREAS, no CRAS, não chega problemas, transtornos, sofrimentos psicológicos na saúde mental. Chega, gente, isso continua acontecendo de uma maneira muito grande. Mas entre eu ir, né, ser assistida para denunciar uma violência que eu estou sofrendo em casa e entre eu ir ser assistida para receber uma cesta básica porque eu não recebi o benefício, porque eu estou desempregada, porque eu era autônoma e hoje eu não consigo trabalhar, é muito mais emergencial, é muito mais urgente para a vida, para continuar vivo mesmo, que eu consiga essa alimentação, né? E isso é uma via de mão dupla, porque ao passo que as pessoas estão cada vez mais lutando para atender às suas necessidades básicas, os trabalhadores da assistência social também estão lutando mas atendendo essas demandas necessárias, mas também olhando para todas as outras demandas. E estão sendo muito boicotados e assediados pela nossa prefeitura, né?
pela própria Secretaria da Assistência Social. Eu acho que a Karina pode falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Os CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, continuam de portas abertas. Para quem não sabe, os CAPs são de portas abertas. Às vezes a gente liga e fala, tem que passar pelo postinho, mas os CAPs, teoricamente, eles atendem, eles fazem a triagem quando chega alguém relatando algum sofrimento psicológico, mas quando não é um caso muito grave, né, quando dá para continuar por teleatendimento, isso acontece, mas também os CAPs estão muito envolvidos agora com as necessidades mais urgentes das pessoas que os procuram, que é também contatar assistência, que é conseguir cesta básica, que é muitas vezes até fazer parceria e falar, tal família está precisando, tem uma iniciativa de solidariedade ativa aí na cidade, vocês podem tentar encaixar uma família. Então, gente, toda essa miséria, esse construto histórico da miséria brasileira, que é uma miséria não só econômica, mas é uma miséria de deixar à margem cada vez mais as populações que sempre estiveram à margem. Não é uma história de dar voz e de dar condições para que essas pessoas ascendam economicamente, até porque isso seria uma falácia. A gente vive num sistema que, mesmo que nos diga isso, não coloca isso em prática. Isso vem sendo escancarado muito mais nesse momento da pandemia. E São José do Rio Preto, que grita para todos os cantos que é uma das melhores cidades para se morar, é uma cidade que não está olhando para isso, que no máximo está entregando cesta básica, que está muitas vezes ameaçando nossos profissionais da assistência social. Fica quieto aí, faz seu trabalho, senão vou te levar para a saúde. E ninguém quer ir para a saúde nesse momento, porque a saúde está um caos, porque o nosso comércio está aberto, porque não tem profissionais suficientes, porque não há essa preocupação com as vidas, ou melhor, como a Karina disse, algumas vidas são preocupantes, outras vidas não. E não é novidade para ninguém que são as vidas das nossas trabalhadores e das nossas trabalhadoras. É isso, eu tinha preparado outras coisas, mas eu vou deixar mais para a nossa conversa e nosso bate-papo. Pri? Bom, gente, é isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar no momento da pandemia, que, assim, não haveria momento pior na história do Brasil para essa pandemia acontecer. Essa pandemia acontece dentro do cenário da aprovação do teto de gastos, o que significa que a gente tem um problema emergencial, porque não há como, é muito fatídico isso, não há como resolver problemas de políticas públicas sem investir em políticas públicas. E aí eu queria trazer alguns dados aqui para a gente rapidamente. Quando você olha os investimentos que a gente tinha, por exemplo, na Secretaria da Mulher e nas políticas de combate à violência, de seguridade social para as mulheres, no ano de 2015, a gente investia 119 milhões. No ano de 2019, a gente investiu 53 milhões. É quase 95% de corte de investimento. Na assistência, no ano de 2016, a gente investiu 83 milhões. No ano de 2018, a gente investiu um pouco mais de 85 milhões. O que significa isso? É um aumento muito pífio. E não há como a gente mudar uma realidade sem um investimento em políticas públicas. Quando você olha o tanto que o Brasil investe em seguridade alimentar, que é uma coisa que está estourando com a questão do desemprego, com a questão da pandemia, com a questão das pessoas que eram autônomas e agora não podem, não estão conseguindo, com as pessoas que eram de risco, porque a gente precisa falar da situação da aposentadoria, e o que pesa para a Previdência Social não é a aposentadoria do trabalhador médio, mas é os benefícios aí de uma casta muito pequena, tá, da Previdência Social. Eu preciso deixar muito claro que, infelizmente, é sempre a classe trabalhadora que paga essa conta, mas não é o maior gasto, tá? A gente investe menos de 50 centavos por pessoa em seguridade alimentar. E aí você vira para mim e fala assim, ok, Priscila, isso é muito interessante, isso é muito impactante, mas como que isso reflete aqui em Rio Preto, por exemplo? A gente reflete isso em Rio Preto, por exemplo, que a gente não consegue hoje em Rio Preto ter os serviços tipificados como serviços socioassistenciais instalados ainda.
A gente não tem, por exemplo, um trabalho que deveria ser o trabalho de intervenção sociais de rua, que deveria, pela tipificação, funcionar aos fins de semana, funcionar no período noturno. Hoje, se você encontra, por exemplo, uma pessoa em situação de rua em São José do Rio Preto, na noite, você não tem para onde encaminhar, porque a gente não tem um serviço para isso que funcione 24 horas ou que funcione à noite. Eu, que sou conselheira tutelar, nós deveríamos ter, pela classificação do CONANDA, pelo menos, o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional do Conselho Tutelar, ele tipifica que a gente, de cada 100 mil habitantes, deve ter um conselho tutelar com 5 conselheiros. Aqui em Rio Preto, a gente está quase em 500 mil habitantes, a gente deveria pelo menos ter 4. Hoje, em Rio Preto, eu tenho 2 conselhos com 5 conselheiros cada um. O que isso significa na prática? Significa que eu estou deixando de investir políticas públicas que garantam os acessos necessários para a segurança social e que isso amplia a minha desigualdade social. Porque, por exemplo, na questão da educação, quando eu trago a diferença de investimentos em educação que eu tenho ali para o serviço público e para o serviço privado, eu estou, desde pequeno, construindo a desigualdade social. Existe um relatório, existe um site que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o Oxfam. Eles fazem relatórios muito interessantes sobre a questão da desigualdade social e dos reflexos da desigualdade social. E aí eles vão trabalhar com um termo que chama prêmio salarial. E o prêmio salarial está exclusivamente ligado às oportunidades que você teve ao longo da sua vida escolar, então qualidade de ensino, então professores capacitados, então merenda escolar para você estudar com dignidade, vários acessos sociais que lá para frente vai resultar em você ter um salário maior ou um salário menor. Então, desde muito cedo, quando a gente tem ausência de políticas públicas, a gente vai traçando a vida do trabalhador para onde a gente quer aquele nicho. Então, existe sim, de fato, um projeto político, que a gente chama de necropolítica, que busca aí eliminar a classe trabalhadora dos locais de não somente ascensão social, porque isso só não basta, como a Jéssica falou, porque a gente vive num sistema desigual, mas nos locais de seguridade social. Então, eu vou negando isso. Quando eu vou sucateando os CRAS, quando eu vou sucateando as educação, sucateando os conselhos tutelares, sucateando a saúde. Imagina o que é para a saúde estar dentro do teto do gasto do Temer no meio de uma pandemia. Imagina o que é para a saúde, por exemplo, hoje a gente tem uma política nefasta do governadinho de, conchavo com a CIRP, abrir tudo que eu posso, e aí a gente não tem hoje leitos de hospital, porque a gente não tem sequer dinheiro para investir e sequer uma política efetiva nesse momento de prevenção dessas vidas. Então, tudo isso vai levando um impacto diário. E é importante pensar aqui que a rede social, ela não funciona com um atendimento só. Então, eu não chego hoje e faço um atendimento e isso resolve a vida do indivíduo. São sistemáticos atendimentos de uma construção de fortalecimento de vínculo que vai propiciar para aquela pessoa romper com as barreiras que ela possui. Existe uma obra que eu vou deixar indicada, é um relato, uma biografia, que chama Esmeralda, Porque Não Dancei. E a Esmeralda, ela é uma mulher, hoje ela é uma jornalista e uma sambista em São Paulo, tem um trabalho bem legal, mas ela foi uma criança que morou ali na Sé, foi uma criança em situação de rua, e ela, nesse livro, ela vai relatando como a rede integrada de serviços de assistenciais foi importante para o resgate dela dessa rua, para que ela pudesse ter acesso aos serviços que hoje possibilitassem que ela pudesse andar e dar conta das suas demandas. Então, é importante, no livro ela vai demonstrando isso, então esse acompanhamento começa com seus 7, 8 anos, quando ela recebe ali o primeiro atendimento, e vai se prolongar ali pelos próximos anos da vida dela, e ela disse que se não fosse isso no livro, ela de fato teria virado mais uma mulher negra da estatística do Brasil. Então, é muito importante a gente investir, e não dá mais para a gente acreditar nessa falácia que o governo cria de que não há dinheiro. Por quê?
Porque a gente tem hoje um sistema de cobrança de impostos muito injusto e irreal. Para você ter ideia, só do que a gente deixou de arrecadar no ano de 2016 das empresas, a gente teria aí 2 vezes o orçamento do Bolsa Família, na época de 2016, que não tinha tido tantos cortes. A gente teria 3 vezes o valor que a gente investe hoje na educação básica, e a gente teria 60 vezes, eu vou repetir porque eu não dou conta, 60 vezes o valor que a gente tem que investe em educação infantil. Então, esse dinheiro existe, esse dinheiro não é cobrado. Por que não é cobrado? Para que se garanta o lucro dos grandes empresários que durante a pandemia continuam aumentando o seu dinheiro, enquanto os pobres continuam cada vez mais morrendo, porque saiu hoje na revista Oxfam um relatório que no ano que vem vai se morrer mais gente de fome no mundo do que se morreu de Covid por conta da ausência de políticas públicas efetivas na prevenção e cuidado da população. Então, era isso que eu queria trazer. Eu acho que a gente pode ir indo agora para as perguntas. Teria mais coisas que eu queria colocar, mas tem muitas coisas que estão contidas nas perguntas. Então, acho que é legal a gente poder fazer as perguntas e ir respondendo. Deixa eu ver aqui. O Breno, ele parabeniza a fala da Karina, dizendo que foi bem interessante a gente conhecer, né, todo esse histórico. Ele cita também que a gente trouxe um pouco sobre a PEC, do teto dos gastos, do Temer, que está vigente. Como que vocês acreditam que estará a assistência social no país nos próximos anos? Daqui uns 20 anos, e aí eu vou acrescentar um adendo, pensando num contexto de pandemia, que a gente precisava muito mais aí dos investimentos sociais para prevenção e seguridade. Como é que vocês entendem isso? Vou começar com a Karina. Vamos dar 3 minutinhos para a gente responder nas questões? Aí a gente vai revisando entre a gente, pode ser? Pode ser. Bom, eu acho assim, pelo que a gente vai acompanhando, né, da condição, assim, política, né, do desgoverno que a gente tem atualmente, né, eu vejo que a assistência hoje, ela corre um risco imenso de retroceder, né, de não ser mais um trabalho regulamentado pelo Estado, que tem, então, os equipamentos CRAS, CREAS, né, em funcionamento, que a política não tenha mais essa lógica que ela se estabelece hoje, né, que é bem recente, né, a política, ela começou a ser instituída, ela vira uma política nacional em 2004, e aí tem o período que ela vai se organizando, né, então é tudo muito recente. Eu acho que dentro da política de assistência a gente corre um risco de um imenso retrocesso da assistência ela voltar a ser uma política de barganha, de troca política, né. Acho que é um grande risco. Não sei dizer daqui a 20 anos. Não sei dizer o que a gente pode esperar daqui a 20 anos, né? Porque, assim, como eu falei, a Seguridade Social, hoje ela se fundamenta pela lógica do seguro, né? E a gente vê que vem uma perspectiva de tentar regulamentá-la na forma da assistencialização, né? É meio que voltar os padrões antigos até então praticados, esses que a gente falou, né, anteriormente na minha fala. Entendo isso, é um risco. Não sei as meninas, como elas percebem. Pri, posso falar, Pri? Pode ir lá, Jéssica. Rapidinho também, porque eu realmente não consigo vislumbrar um horizonte positivo, né? Até ruim. A gente vem aqui fazer live para falar de problema, mas a gente vem falar de problema porque a gente quer pensar em solução em conjunto. Mas por que eu não vejo um horizonte muito positivo? Porque assim como a assistência, a educação, a saúde, né, e várias outras esferas sociais, elas estão sendo atacadas por esse projeto neoliberal. Né? Esse ataque ele já vem aí em termos nacionais, porque no mundo muito antes,
sendo feito desde a década de 90, cada vez mais, né? O Estado não sendo, tirando o seu corpo e não sendo responsável por essas questões que são de cunho do Estado, que a gente acredita ser de cunho de responsabilidade do Estado, né? Então, não vai ser novidade para ninguém se a Política Nacional de Assistência Social, que já sofreu esse corte a partir da EC, né, 95, continuar sofrendo muitos e muitos mais cortes, ao ponto de não ter trabalhadores suficientes, ao ponto de incentivar ainda mais a terceirização, que já acontece, né? Então, aí os trabalhadores ganhando muito pouco para fazer um trabalho muito complexo, sem muitos direitos trabalhistas garantidos, e voltar a acontecer como a própria Karina disse, né? Voltar a ser uma espécie de barganha, não que não seja ainda de alguma forma, né? Não que os nossos governantes não se utilizam de alguma forma, ou segura o concurso, ou agora todo mundo vai se aprovar, eu vou fazer homologação do concurso, ou quando é terceirizado, coloco ali, né, dou um jeitinho para uma pessoa conhecida entrar ali, ou entregamos cestas básicas pela própria Política Nacional de Assistência Social, mas dizemos que é tal prefeito que está fazendo, porque a população não tem conhecimento do que se configura, né, essa política de maneira mais ampla. Então, eu não vejo um horizonte muito positivo se a gente não atacar o cerne do problema, que é o sistema que a gente está situado. Eu acho que tem uma questão, como a gente falou, não tem como existir políticas públicas se não for através do investimento real nas políticas públicas. E veja que quando eu escolho o termo investimento, eu estou escolhendo de uma forma política, porque eu não acho que políticas públicas são gastos, elas são investimentos para questões sociais que é necessário, para a nossa dignidade enquanto pessoa humana. Então, eu acho que não existe outra forma para a gente mudar esse cenário, como as meninas bem colocaram, se não for através das nossas reivindicações. É preciso lembrar que, por exemplo, na década de 30, que a gente tem ali as conquistas trabalhistas, a própria carteira de trabalho, são resultados de grandes efervescências sociais. Então, não há outra forma. Nada é imutável, se cria uma ideia de que tem a lei do teto de gasto, não tem mais o que fazer. Não é isso. Eu acho que é importante a gente se organizar nos nossos espaços de atuação, seja profissionais, seja estudantis, seja no bairro, seja dentro da família, e discutir que só o povo pode salvar o povo. Então, só existe uma maneira de mudar isso, é ocupar esses espaços de construção popular e reivindicar a alteração dessa lógica de morte e de inexistência da classe trabalhadora. Vamos ver aqui a próxima pergunta agora. Jéssica, lê ela. Na opinião de vocês, qual o maior problema na rede de assistência social de Rio Preto? Nem vou usar responder, deixar vocês à vontade. Eu acho que, de novo, né? Eu vou bater nisso para sempre, porque a Karina está aí, as meninas estão aí, não tem como. É falta de investimento, sabe, Natália? A falta, na verdade, para além do investimento, de vontade política. Eu acho que para cima de além de qualquer coisa, você precisa ter uma vontade política, que hoje não se mostra real, nem em Rio Preto, nem em outros locais. Eu acho que a Covid permitiu mostrar isso. Qual que é a vontade política? A vontade política que a gente tem aí na hegemonia social é de manutenção do status quo, então a cause é manter aqueles que estão no poder lucrando mesmo na pandemia. Então, para mim, o grande problema da assistência de toda a rede é a ausência de investimento, que está por trás dessa ausência de investimento, a ausência de políticas públicas, porque como a gente demonstrou aqui, existem vários relatórios, a questão nunca foi uma questão de dinheiro, mas uma questão de vontade política. Eu acho que veio para mim, sou eu, tô aí. Eu acho que tem sim essa questão, né, da questão do interesse político, né, do investimento e do interesse político também, de fazer com que a política de assistência funcione de uma maneira mais coerente com aquilo que a política defende, né?
Mas, assim, eu vejo também que tem uma série de confusões, assim, né, com relação à execução da política de assistência no município. A relação, por exemplo, com o Poder Judiciário, que é definida dentro da política de assistência, ela vai muito na contramão, assim, do que é o que a política determina na relação da assistência com o Poder Judiciário, né? Praticamente o Poder Judiciário aí em Rio Preto, ele se tornou um grande chefe da assistência, principalmente dentro do CREAS, onde os profissionais acabam o tempo inteiro demandando de ficar atendendo essas solicitações. Não é essa a perspectiva de trabalho, de atuação, por exemplo, dentro do CREAS, né? Com relação a mulheres vítimas de violência, é regulamentado, né, pela PNAS, é regulamentado que o atendimento de mulheres vítimas de violência, eles ocorram dentro do CREAS. Isso não é uma realidade no município, existe uma Secretaria da Mulher que executa esse serviço, ele não acontece dentro do CREAS. E é uma série de situações, assim, são muitas. Por exemplo, o CRAS é grande, a grande maioria dos profissionais hoje que atuam dentro do CRAS são profissionais que estão terceirizados, não são profissionais que são concursados, né? E aí, se quem é funcionário público, como a Jéssica colocou, que tem os relatos das situações, das ameaças, né, que as pessoas sofrem, isso dentro do contexto do profissional que é terceirizado, ele é infinitamente maior, né? São muitas as questões, assim, estou citando algumas delas, assim, que eu me recordo nesse momento, né? Eu acho que falta uma compreensão mesmo do que é a proposta da política, assim, né? Porque existem dificuldades, existem inúmeras dificuldades, né? Mas existem muitos locais que a política, ela acontece, sim, dentro de uma proposta que é próxima, né, da definição dela, que se tenta fazer esse trabalho que é articulado com o Poder Judiciário, né? Isso ocorre, tem locais que consegue, que acontece isso, né? Mas dentro do município, assim, acho que seriam muitas questões mesmo, assim, com relação à política de assistência hoje. É isso. Deixa eu dar uma olhada. Temos mais alguma pergunta? Eu acho que fomos todas já. Essa a gente já respondeu, não? Como está a rede da assistência social em Rio Preto? Tem essa do Breno, se tem profissionais suficientes, e aí tem uma segunda da Natália sobre a inserção voluntária das igrejas. A minha sugestão é que a gente vá para a da Nath, porque do Breno a gente acabou contemplando na nossa fala, né? A gente já trouxe alguns elementos que formulam um pouco dessa resposta. O Paulo, não é essa. Natália, eu posso ler aqui, outra pergunta. Como vocês veem a inserção das ações voluntárias das igrejas, por exemplo, fazendo aquilo que o poder público deveria fazer a mais que isso, sob conivência do poder público? Não seria transferir a responsabilidade do poder público às igrejas? Isso não é um agravante tanto para o desmonte da assistência quanto para a defesa de um Estado laico? Karina, eu vou deixar essa para você começar. Tudo bem. Bom, eu acho assim, a execução da política de assistência, né, isso é uma determinação legal, e a gente viu isso, que isso fica formalizado a partir da Constituição Federal, né, ela é de responsabilidade estatal. Né? Então, quem que tem que conduzir as ações e pensar na questão das garantias mínimas sociais, né? É função do Estado, né? Eu acho que, assim, não existe um impedimento de que a igreja queira
fazer um trabalho social, uma ação social, mas são coisas distintas, assim, a igreja não vai fazer isso dentro do espaço da política, e a política não vai fazer isso dentro do espaço da igreja, né? Então, assim, são questões distintas, né? A responsabilidade aí dos mínimos que a gente determina de mínimos sociais, que está previsto ali dentro da LOAS, de responsabilidade, sim, do Estado. E, assim, uma grande questão, e aí, com relação a isso, cabem até denúncias, por exemplo, né? Existem situações que, vamos supor, vincula de alguma maneira isso com assistência, aí a família vai receber algum benefício que é da igreja, aí a família chega lá, tem que participar de uma reunião, tem que participar de um culto ou alguma coisa do gênero. Isso é proibido. Isso é considerado crime, isso tem que, inclusive, ser denunciado, né? Porque isso é totalmente irregular. Então, se a igreja pode fazer as ações dela, ela pode fazer as ações dela, mas isso não está vinculado à política de assistência social. São coisas distintas. É isso. E eu acho que é muito isso, né? Isso acaba originando que a gente volte para um cenário muito parecido com a década de 30, né? Onde as igrejas cumpriam muito esse papel. E o grande problema disso é que, novamente, as igrejas acabam tendo uma influência muito grande, inclusive uma influência moralista de quem merece e quem não merece, né? Existe uma avaliação moral de quem merece, inclusive, os próprios critérios de acesso a esses benefícios pelas igrejas, pelas religiões, passam por esse crivo moral religioso, o que é problemático, e o que é problemático também porque o Estado se exime daquela responsabilidade que é dele. Então, a gente tem dois problemas. A gente dá aí um poder de quem não é esse direito, porque tem um crivo moral, e a minha moral e a sua moral não importa para a assistência. O que importa para nós é o seu direito enquanto pessoa. E, ao mesmo tempo, eu tiro do Estado a responsabilidade mais do que o benefício, de conseguir trazer a equidade social para essa população, porque não basta eu fazer uma ação social, eu tenho que promover políticas públicas que sejam permanentes e que mudem gerações, como eu falei agora. Se não fosse um atendimento isolado que a Esmeralda teve durante a vida, não mudaria a vida dela. O que mudou foi um acompanhamento temporal que pôde ali fazer vários serviços, né, prestar vários atendimentos para várias demandas. Porque não é só questão de comida, existem várias questões de acesso que essas atividades religiosas não dão conta, até porque não estão aí para dar conta disso. É isso, contemplada pela fala das duas, sem nada a acrescentar. Eu acho que, né, pelo andar da carruagem, aí 1h30 de conversa, né, 9h30 já, o pessoal querendo jantar, descansar, acho que a gente pode encerrar. Queria agradecer muito a Karina ter aceitado o convite, ter socializado a pesquisa com a gente, todas as partes extremamente importantes, né? O quanto uma parte da fala era necessário para elencar com a outra, e o quanto a gente precisa desse panorama histórico da assistência social, da sociedade que a gente vive, para tentar entender o momento que a gente está e tentar traçar perspectivas de projeto de futuro, projetos que sejam nossos, que não continuem, né, nos colocando os projetos de cima que não nos cabem, que não nos interessa, que não atendem às nossas necessidades, né, o quanto a gente precisa se apropriar disso para poder projetar, senão a gente fica só na esteira, né, caminhando sem saber para onde. Então, agradeço muito. Karina, depois a gente vai divulgar na página do Juntas a revista eletrônica, e também você passa para a gente as suas bibliografias, para a gente poder, as principais que você citou hoje, para a gente poder divulgar para o pessoal que quiser depois pesquisar, tá? E eu queria que vocês fizessem uma fala aí de encerramento. Quem vai? Primeiro, Priscila, eu? Bom, gente, eu quero agradecer o convite, né? É muito bom a gente poder estar participando desses espaços, que são espaços coletivos, são espaços que a gente precisa, de fato, fortalecer
né, cada vez mais, porque quando a gente vai olhar, né, historicamente, como as políticas sociais, elas se formam, né, na realidade brasileira, elas se formam em cima de muita luta, né? De muita luta, de muita reivindicação. De fato, a gente vive numa sociedade que o projeto, né, dessa sociedade não é o nosso projeto, né? Ele destoa completamente daquilo que é a nossa busca, né? Porque é essa sociedade que está sempre se mantendo pela exploração, né? E sempre pela exploração da força de trabalho. A gente vê o tempo inteiro, né, que tudo que vem direcionado é sempre um ataque para o trabalhador, é sempre um ataque para a população pobre, né? A gente não fala na questão das grandes fortunas, da taxação das grandes fortunas, né? Que realmente a Jéssica estava falando dessa questão. Eu li também essa reportagem, quer dizer, os ricos enriqueceram na pandemia, né? Quem são as pessoas que estão sofrendo nesse contexto da pandemia, né? Porque para eles estão ganhando dinheiro. E independente do contexto, dentro dessa realidade, dentro dessa sociedade, nesse modo de produção, eles vão permanecer ganhando dinheiro, né? Quem vai continuar sofrendo e perdendo agora, nesse momento, a vida, somos nós, classe trabalhadora, né? Então, depende da gente construir, então, outras possibilidades, para além disso, né? Porque a história mostra para a gente que essa construção, ela foi possível mesmo dentro dos limites que essa sociedade vai colocando. E agora a gente está perdendo muito, né? Tudo aquilo que foi construído por muitas lutas, por muitas reivindicações, por muitas pessoas que sofreram perseguições, né? Muitas pessoas que perderam as suas vidas, né? Aí, dita aí no período da ditadura militar, né? Então, assim, é preciso que a gente se organize e que a gente lute, né? Eu acho que o mais cruel hoje, dentro da realidade que a gente vive, né? Dentro desse modo de produção capitalista, é que a identidade de classe, né? Aquilo que é a classe trabalhadora, ela conseguiu, parece que se fragmentando, né? Ela não se identifica, ela não se reconhece enquanto um corpo de classe mesmo, né? Enquanto uma união, né? Ela não se identifica mais. Então, parece que o trabalhador que ganha, sei lá, 10 mil reais, ele não se entende dentro da classe trabalhadora, né? E isso vai fragilizando mesmo a nossa luta e a possibilidade de mudança. Ela existe, ela sempre vai existir, ela aconteceu no passado, né? Porque foi a luta que mudou um pouco a realidade, e agora a gente está no momento que ou a gente intensifica a luta, ou vai passar por cima de todos nós, que é o que está acontecendo, né? Mas é um prazer, né, ter conversado com vocês, um prazer ter participado desse espaço. Obrigada pelo convite, Jéssica. Obrigada, Priscila. E obrigada, Paulo. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Lembrando que, assim, a gente está fazendo uma série de lives aí, trazendo vários debates importantes, principalmente sobre a ótica da mulher, que é uma figura que é a primeira a ser precarizada dentro do mercado de trabalho, a primeira a ser precarizada dentro da sociedade como um todo, da família. Então, a gente está trazendo aí diversos debates. Então, eu vou convidar todo mundo para ir lá, dar aquela curtida na página do Juntas, para poder acompanhar aí as divulgações das próximas lives. A gente tem tanto perfil no Insta, eu ia falar Twitter, gente, mas quem sabe o futuro, né? No Insta, quanto no Facebook, Juntas Rio Preto, tudo juntinho. E lembrar também que domingo, às 18 horas, a gente vai ter o lançamento de uma plataforma com propósitos realmente de governo e de política, para esse ano aí que começa um debate eleitoral, né? E que a gente precisa se postular como uma alternativa para a classe trabalhadora. Porque se não fosse os parlamentares de esquerda, por exemplo, reivindicando dentro do limite do parlamento burguês, que a gente também não tem ilusão que o parlamento burguês vá dar aí a grande guinada e que a gente vai destruir por dentro, não é nada disso, mas a gente sabe da importância tanto de usar a ferramenta do parlamento para divulgar as nossas ideias para uma massa que a gente não alcançaria aqui se não fosse o parlamento por conta da visibilidade mesmo,
quanto para defender os direitos da classe trabalhadora, ao exemplo do que foi o auxílio emergencial e de quanto foi importante travar essa luta para esse momento aí de pandemia. Então, fica o convite para todo mundo, para todas e todos, nos acompanhar na página, acompanhar o lançamento da nossa plataforma, que é uma construção popular, que vem junto aí com cursinhos populares, com mulheres da negritude, com mulheres trans, com mulheres profissionais do sexo, que vão aí colaborando para essa construção de uma política diferente e que realmente dialogue com as nossas demandas enquanto classe trabalhadora, como a Karina bem falou. Acho que era isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Karina, muito obrigada. Nos conhecemos pessoalmente, digamos assim. Sim, a gente só se conhecia por telefone, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima live, até a próxima discussão. Tchau, gente. Gente, boa noite.